A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. Se 64 gramas de uma substância, cuja meia-vida é 6 anos, se reduzir daqui a T anos, igual a 5 gramas, né, qual será o valor de T? Quer dizer, ele quer saber o tempo que vai passar para que essa substância se reduza a 5 gramas. Ok? Primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar logaritmo, você vai decorar potências de base 2 até a base 10, tá? 2 elevado a 10, 1024. Decore isso aqui, escreve 7 milhões de vezes, se for preciso, para você saber de cabeça. Porque, por exemplo, aqui apareceu o número 64, é uma potência de 2. Se toda hora você tiver que ficar fatorando isso, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer vestibular, você não está na escola, que você tem tempo infinito para resolver uma questão. Então, por favor, decore. Anote aí, potência de base 2 até o 10, potência de base 3 até o 5, que é 243. A de 5 até o 4, tá bom? 5 elevado a 4 é igual a 625. E potência de base 7 até 343. Porque se aparecer uma coisa muito diferente aí, você vai lá e fatora. Mas essas aqui aparecem toda hora, então você não vai ficar perdendo tempo, né, amiguinho? Pelo amor de Deus, não é mesmo? Mas enfim. Agora, vamos pegar aqui o problema, entender ele um pouquinho de forma intuitiva, tá? O cara falou assim, você começa o problema com 64 gramas aí do elemento. Passou 6 anos, reduz a metade. Metade de 64 é 32. Passou 6 anos, reduz a metade de novo, que é 16. Passou 6 anos, reduz a metade de novo, que é 8. Certo? Passou mais 6 anos, reduz a metade de novo, que é 4. Então, vamos só pensar aqui, ó. Nós queremos que chegue a 5 gramas. É um número que está nesse intervalo aqui, entre 8 e 4. Então, raciocina comigo. Ó, 6 vezes 3, 18. E aqui 6 vezes 4, 24. Então, está entre 18 e 24 anos. Essa noção intuitiva é importante para você fazer, porque, por exemplo, na prova do Enem, com certeza você já eliminaria mais da metade das alternativas, tá? Porque o Enem, ele é bem assim, ele coloca umas coisas bem nada a ver. Ele colocaria 820 anos, 2 semanas, sabe? Coisas muito nada a ver. Então, por isso que você já tem essa noção de qual valor que você vai encontrar, né, um valor assim aproximado, você já elimina muita coisa. Mas então vamos lá agora resolver exatamente quanto que é esse tempo. Olha só, quando eu falo 64 divido por 2 para chegar em 32, em PA ou em progressão aritmética, progressão geométrica ou logaritmo, enfim, a gente usa o número meio, porque multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Haja visto, só que aqui embaixo tem 1, você multiplica 64 vezes 1 e 1 vezes 2, então vai ficar 64 sobre 2. Beleza? É a mesma coisa. Aí, a gente vai pegar esse número meio aqui e vai pensar, se eu multiplico uma vez por meio, vai dar 32. Se eu multiplico 2 vezes, vai dar 16. Porque aqui, ó, tá vendo? Certo? Estou multiplicando 2 vezes, ou seja, dividindo 2 vezes por 2, né? Aqui, se eu multiplico por 3 vezes, vai chegar em 8. E assim sucessivamente, tá? Aqui embaixo eram 2, ok? Só que aí, obviamente, multiplicações sucessivas, que você multiplica toda hora o mesmo número, você eleva um expoente, certo? Então, eu vou elevar a quantas vezes aqui esse meio, de modo que o meu negócio dê 5 gramas. É isso que a gente vai fazer aqui para entender, certo? Ó, nós vamos pensar assim, quantas vezes eu vou multiplicar o 64 pela razão meio, de modo que vai dar 5. Só que aqui tem um porém. Esse t aqui, ele não é de 1 em 1 ano, porque o exercício fala que é de 6 em 6 anos. Então, olha só, por exemplo, no caso do 8, que eu tinha acabado de falar, se eu elevasse esse t aqui a 3, ia dar 8. Só que a gente viu que esse 3 aqui, né, ele não é 3 que tem que dar. Tinha que ser 18, né? Peraí. 1, 2, 3, 6 vezes 3, 18. Isso, tinha que ser 18. Então, o que tem que fazer aqui? Esse número t, ele vai ter que ser multiplicado por 6 no final. Combinado? Você pode fazer de duas formas. Ou você põe isso na sua mente, que no final você vai ter que multiplicar por 6, porque o período é de 6 em 6 anos. Ou então você divide aqui por 6, porque esse 6 vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Ok? Tranquilo? Mas aí, você pode escolher das duas formas. Eu já vou colocar o 6 aqui de uma vez, porque eu não confio na minha mente. Eu sei que no final eu poderia esquecer, tá? E você também não deve confiar. Então, você já coloca antes. Agora, é só resolver essa expressão. Vamos lembrar uma coisa. O 5, não tem como eu transformar ele em logaritmo desse jeito que está aqui. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou escrever o número 5 como sendo 10 dividido por 2, tá? Quando você faz muito exercício de logaritmo, você já sabe as tramóias que você tem que fazer. Então, o número 5, ele é 10 dividido por 2.
E aí eu vou passar esse 64 que está multiplicando para o lado de cá dividindo. Vai ficar assim, ó, 1 meio elevado a t sobre 6 é igual a 10 sobre 2. O 64 está multiplicando, ele passa para cá no divisor, né, no denominador. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero tirar este expoente daqui. Qual que é a operação que tira o expoente das coisas? É o logaritmo. Então, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados da minha igualdade. Obviamente que até aqui você já sabe algumas propriedades de log, né, amiguinho? Aqui log e aqui log. Vou tirar o logaritmo. O que o log faz? Ele existe justamente para você tirar esse cara do expoente e passar ele para a base. Então, eu vou fazer isso, ó. Literalmente, eu vou apenas copiar essa coisa e vou tirar esse t à sexta daqui e passar ele para frente multiplicando. Foi para isso que o log foi inventado. É para isso que ele veio, né? Beleza? Aí agora nós vamos mexer aqui um pouquinho para a gente poder usar as informações que foram dadas no enunciado. Isso aqui vai ficar assim, ó, t sobre 6 vezes log. Esse 2 eu vou passar ele para cima. Então, ele fica 2 elevado a menos 1. Eu vou inverter a base, certo? Quando eu coloco expoente negativo, eu não inverto a base. Então, se eu estou com a base assim, eu colocando expoente negativo, né, para passar o 2 para cima. Aqui, ó, eu vou lembrar de uma propriedade, que é o seguinte. Quando eu tenho um log de alguma coisa, a gente vai ter que fracionar isso em somas e subtrações. Então, o log de 10 sobre 2 sobre 64 é a mesma coisa que log de 10 menos, porque aqui, ó, o 2 e o 64 estão no denominador, né? Aí fica log de 2 menos o log de 64, porque o 64 também está no denominador, beleza? Aí você lembra que eu tinha falado assim, por favor, eu imploro para você decorar as potências de base? Então, é porque 64 é 2 elevado a sexta. E o log existe para quê? Para passar esse expoente para frente. Então, já vou fazer aqui de uma vez, né, amiguinhos da Rede Globo? Eu vou pegar esse expoente do 6 aqui, ó, e vou passar ele para frente. Peraí. Antipatia, peraí. Vou passar ele para frente aqui, multiplicando. Compreendido? Assim como eu fiz isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa com esse menos 1, ok? Eu vou passar esse menos 1 para frente, ó, multiplicando. Se eu multiplicar ele aqui ou aqui é a mesma coisa, porque a ordem da multiplicação não altera o produto. Agora acabou, né? Porque vai ficar assim, ó, menos 1 que multiplica t sobre 6, fica t sobre 6 negativo. Log de 2, o exercício falou quanto que é. Ele falou que log de 2 é 0,30. Então, vou colocar aqui 0,30. É igual. Log de 10, a base aqui é 10, né? É 1. Log de 10 na base 10 é 1. Menos log de 2, que é 0,3. Menos 6 vezes log de 2, que é 0,3. Agora é só resolver essas continhas aí, né? Vamos ver aqui, ó. Eu não vou mexer nisso aqui, porque algo me diz que vai cortar daqui a pouco, tá? Então, vamos ver. Aí, agora, ó, você vai fazer assim. 1 menos 0,3 vai dar 0,7. 0,7 menos, isso aqui dá 1,8, né? Primeiro você faz a multiplicação, cuidado. Se eu devo 1,80 e pago só 70 centavos, eu fico devendo 1,10. Certo? Então, já vou colocar a resposta aqui de uma vez. 1,10. Ó, esse menos com esse menos vira mais, porque se eu multiplicar a equação dos dois lados por menos 1, né, vai virar mais. Aí, agora, o que eu vou fazer? T é igual a 1,1. Esse 0,3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Esse 6 está dividindo, passa para lá multiplicando. E aí, eu vou ter que fazer essa conta. T é igual 1,1 vezes 6 fica 6,6, dividido por 0,3. 0,3 é como se fosse 3 décimos. Tá? Porque eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou conservar a primeira, que é 6,6, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ok? Esse 10 vai fazer a vírgula chegar uma casa para cá, né? Vai ficar 66, que dividido por 3 é igual a 22. Então, a resposta aí é 22 anos, ok? Se você não colocasse esse 6 aqui, ó, no denominador, a sua resposta ia dar isso aqui, ó, 1,1 sobre 0,3, porque você não passou o 6 multiplicando, certo? Então, ia ficar 1,1 dividido por 0,3. Ia dar esse número aí, 3,666. Aí, esse valor, ele é a quantidade de intervalos, entendeu? Então, são 3,666 intervalos. Ia estar no terceiro intervalo, que é daqui depois dele, né? No 666. Como se fosse assim, né? 3 intervalos inteiros, 66% de um intervalo. E aí, você multiplicando por 6, você acharia essa quantidade em anos. Porque você não quer a quantidade de intervalos, você quer a quantidade de anos. Tranquilo? Ó, gastei bastante tempo, porque eu floreei bastante. Mas, obviamente, a partir do momento que você entende o raciocínio de logaritmo, você já faz isso aí mais rápido. Porque você já decorou as potências, você já sabe mais ou menos que esse tipo de equação que você escreve aqui, ó, ele é muito parecido para todas, então você pega o jeito e faz rapidinho, ok?